Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar sobre animações, como fazer algumas animações com o Premiere, certo? Existem algumas animações que já vêm prontas no programa, então se você vir aqui no painel de efeitos, vai ter aqui, ó, Video Transitions, e em Video Transitions, essas opções aqui, elas podem ser animações do nosso objeto, né? Eu escolhi esse emoji aqui para ser o nosso objeto de exemplo. Então se eu vir aqui em Slide, por exemplo, e pegar essa animação aqui, que é Slide também é o nome, se eu aplicar aqui, ele já vai criar uma animação. Só que você percebe, aí eu clicando aqui na transição e vir em controle de efeitos, eu consigo aumentar a duração dela. Só que você percebe que ela é uma animação constante. Então o objeto ele vem numa velocidade e quando ele chega no ponto final da nossa animação, ele está na mesma velocidade. É uma velocidade constante. E aí não tem essa sensação de que é algo mais realista, né? Na realidade, as coisas funcionam diferentes. Na realidade, a gente tem um objeto que ele vai estar se movimentando em uma velocidade e conforme ele vai chegando no seu destino, ele vai diminuindo a velocidade, né? Com pessoas são assim, quando elas estão caminhando, com carros, com motos, enfim. Com qualquer objeto que se movimenta, funciona dessa forma. Você vem numa velocidade, na verdade você parte de um ponto em que a sua velocidade está a zero, porque você está parado, você aumenta a sua velocidade durante o trajeto e diminui a sua velocidade conforme você vai chegando no seu destino. Então aqui no nosso painel de controle de efeitos, a gente consegue modificar esses parâmetros e criar essa sensação de velocidade, aumentando e diminuindo. Então eu vou pegar como exemplo aqui a posição. Né? Eu tenho uma posição aqui, que é onde ele está, onde eu quero que ele chegue, né? Esse vai ser o nosso destino, digamos assim, e eu vou criar um keyframe clicando aqui nesse relógio. Eu clico no relógio, ele cria um keyframe. Se eu clicar de novo, ele não vai criar outro keyframe aqui, por exemplo. Ele vai, na verdade, apagar os keyframes, todos os keyframes que já existiam antes. Por causa que a gente só tem um, né? Então quando eu dou OK, ele acaba apagando. Não é o que eu quero. Para criar outro keyframe, eu preciso clicar numa bolinha que vai aparecer aqui. Às vezes ela buga, então eu preciso movimentar aqui e ela aparece. Essa bolinha, a partir dessa bolinha eu crio outros keyframes. Né? Eu posso criar um aqui, outro aqui, enfim. Só que no caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um keyframe aqui, que é onde eu quero que o meu objeto chegue, né, o ponto de destino, e o início dessa animação vai ser esse ponto aqui, onde eu criei o outro keyframe, que vai ser a origem da nossa animação. A origem, eu quero que esse objeto ele esteja em outro canto, um canto que na verdade nem esteja visível. Então eu vou movimentar aqui ó, o meu eixo horizontal para fazer com que o meu objeto desapareça da imagem. Então ele vai ter mais ou menos esse caminho aqui, ó. Que é na verdade um caminho, né, que a gente conseguiu criar com essa opção aqui de animação já pronta do Premiere. Só que para a gente criar essa sensação, né, como eu falei, de velocidade aumentando e diminuindo, a gente vai clicar aqui nessa seta e ela vai abrir alguns parâmetros de velocidade através desse gráfico. Então aqui você tem a velocidade, que nesse caso ela está zero, né? Quando eu coloco em cima do outro keyframe, ela está na velocidade máxima. Então ela começa na velocidade máxima, ela continua na velocidade máxima e ela só para quando chega o keyframe destino. O que eu quero é que ela venha na velocidade e ela venha diminuindo essa velocidade conforme ela vai chegando próximo ao keyframe de destino, certo? Então como é que eu faço isso? Eu clico no keyframe, ele vai abrir esses dois traços aqui, ó, e através desses traços eu consigo modificar a velocidade. Eu clico nele e vou baixando ele. Ó. Fazendo isso, eu estou diminuindo a velocidade. Só que ele cria uma curva, percebe? O que essa curva quer dizer? Quer dizer que nesse ponto aqui a velocidade está zero, mas ela vai aumentando conforme eu movimento a minha agulha para cá. Então ela vai aumentando até o ponto em que ela chega na velocidade máxima. E aqui ela ainda tem uma outra curvinha, né, bem pequena, que é quando ela vai chegando no keyframe da origem. Então ela chega na velocidade máxima e depois ela diminui um pouquinho. Então é mais ou menos isso. Olha para esse parâmetro aqui de velocidade. Tem zero, ela vai aumentando, chega na velocidade máxima, mais ou menos ali a 3.600 e alguma coisa, 3.651,6, aí depois ela vai diminuindo e chega nessa outra velocidade aqui, ó, 3.130 e pouco. Se eu quiser que essa velocidade, na verdade, seja zero, né, ou seja, ela parta da origem dela com a velocidade zero, eu baixo esse keyframe aqui até ele encostar nessa linha escura aqui, ó, nessa linha preta aqui. Então ele parte do zero, ó, aí aumenta a velocidade, chega na velocidade máxima, que ele se mantém durante esse trecho aqui, ó, basicamente, uma velocidade
praticamente constante, né? Você percebe que ela varia aqui, mas varia muito pouco. Aí depois ela diminui até chegar na velocidade zero. Então, faz isso. Só que ainda não está tão normal, né? Na verdade, esse gráfico de velocidade aqui, eu consigo inclusive criar quando eu seleciono os dois keyframes, clico com o botão direito, aí venho aqui em Temporal Interpolation. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, em Bezier, ele já cria essa pré-definição de gráfico, né, de velocidade. E quando eu clico aqui, por exemplo, em Temporal Interpolation linear, ele deixa como estava no início. O que eu quero é que essa animação seja mais natural. Então, para que ela seja mais natural, ela vai partir de uma velocidade zero, vai aumentar aos poucos, vai chegar em um pico de velocidade e vai diminuir até chegar no zero de novo. Como é que eu faço isso? Eu, além de puxar esse parâmetro aqui para baixo, eu puxo ele para a esquerda. E esse outro aqui, eu além de puxar para baixo, eu puxo para a direita, entendeu? Quando eu faço isso, ó, ele passa mais tempo numa velocidade mais baixa, aumenta essa velocidade, chega nesse pico aqui de velocidade, e ele diminui e demora a chegar na velocidade zero. Então é basicamente isso aqui, ó. Percebe? E essa animação ela tá até rápida, né? Então se eu quiser aumentar essa animação aqui, deixar mais suave, eu aumento a distância entre os keyframes. Ó. Quando eu aumento a distância entre os keyframes, eu aumento a duração dessa animação e, consequentemente, deixo ela mais suave. Ó. Percebe? Ela fica mais suave. E se eu quiser, por exemplo, que nesse ponto aqui, que é o meu ponto inicial, ela já vê numa velocidade, né, o meu objeto aqui, ele já vê numa velocidade muito alta, eu pego esse traço aqui, né, esse segmento de reta, e puxo ele totalmente para a esquerda. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que a gente consegue analisar esse gráfico? Aqui ele está na velocidade zero, e aqui ele está na velocidade máxima. Né? No primeiro keyframe, que é o keyframe de origem, ele está na velocidade máxima. Então ele vem na velocidade máxima, vai diminuindo até chegar no zero. Então vai ser isso aqui, ó. Percebe? Ele já está na velocidade máxima quando ele está nesse ponto inicial aqui. Então ele vai diminuindo conforme ele vai chegando aqui no nosso destino. Certo? Se eu quiser deixar isso aqui ainda mais rápido não, desculpa. Se eu quiser deixar mais suave, né? Essa chegada dele aqui mais suave. Então eu aumento esse segmento de reta para esquerda, até ele topar aqui, ó, até ele não ter como mais vir para cá. Então ele vai ficar mais suave. A chegada dele vai ser mais suave. Certo? E enfim, a partir daqui você pode brincar com esse parâmetro, né? Movimentando isso aqui para a esquerda, esse aqui para a direita. E aí você vai ter animações diferentes. Aqui ele demora mais a chegar na velocidade máxima. Quando ele chega, logo em seguida ele já diminui para a velocidade zero. Então vai ser uma movimentação meio que tipo, como se fosse um carro freando de vez, né? Ele chega na velocidade máxima e depois freia já de vez. Ele diminui rapidamente para a velocidade zero. Entende? Enfim, e a partir desse estilo de gráfico aqui, você pode brincar com outros parâmetros também. Então eu vou zerar aqui, ó, a minha animação, clicando no relógio, para ele apagar os keyframes, e agora eu vou movimentar gráficos de escala. Então aqui, ó, você tem a escala máxima e a escala mínima. Vou clicar aqui na seta para ele abrir o parâmetro de velocidade no gráfico e vou colocar aqui, ó, para baixo e para a esquerda. Que aí ele vai estar na velocidade máxima aqui, ó, vai chegar no pico de velocidade e depois vai diminuir aos poucos. E aí você tem essa animação de escala. E aí, por exemplo, se eu quiser que esse objeto ele dê como se fosse um pulo, né? Ele aumenta e depois diminui, assim, como se fosse uma bola quicando, por exemplo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar o meu objeto numa escala, no caso, maior, tipo aqui, ó, 526, e logo em seguida eu vou deixar ele numa escala um pouco menor. E logo em seguida eu vou deixar ele numa escala que não é tão grande quanto essa primeira e nem é tão pequena quanto essa. Então vou aumentar só um pouquinho. Aí ele vai ter essa sensação de que o objeto deu um pulo. Percebe? Ele é tipo uma quicada. Como se fosse uma bola mesmo, né? Então o que eu fiz? Ele está na velocidade aqui, ele está na escala, no caso, zero, aí ele aumenta a velocidade desse aumento de escala, né? Rapidamente, até chegar nesse pico aqui, e depois diminui aos poucos. Só que quando ele chega aqui, ele ainda não parou a animação, né? A animação aqui, ela está na maior escala possível, aí ela vai para uma escala que é menor do que essa maior escala possível, e depois ela vem para um tamanho que nem é tão grande quanto a maior escala possível, nem é tão pequena quanto essa daqui.
quanto essa que ele estava anteriormente. Então ele dá essa sensação de que ele pulou, né? Ele deu uma quicada realmente, como se fosse uma bola.